Vamos lá, questão do Enem. Um reservatório é abastecido com água por uma torneira, e um ralo faz a drenagem da água desse reservatório. Então tem um reservatório aqui, muito bonito, e aí ele é abastecido com água por uma torneira maravilhosa aqui. E aí um ralo faz a drenagem. Tem um ralo aqui, ó. Beleza. E aqui tem uma água entrando. Tá. E um ralo faz a drenagem da água desse. Beleza. Os gráficos representam as vazões que, em litro por minuto, do volume d'água que entra no reservatório pela torneira, ou seja, tem aqui uma vazão de entrada da torneira em litro por minuto, e do volume de água que entra no calma aí, os gráficos representam em litro por minuto, beleza? Do volume de água que entra no reservatório pela torneira, agora sim, e do volume que sai pelo ralo em função do tempo. Então aqui tem um outro, tá? Pelo tempo tem minuto, tá? Ok. Aí, em qual intervalo de tempo, tem uns gráficos, né? Em qual intervalo de tempo em minuto o reservatório tem uma vazão constante de enchimento? Para ele ter uma vazão constante de enchimento, vamos pensar, isso aqui é como se fosse uma velocidade de enchimento, certo? Isso aqui é uma velocidade de enchimento. Para a gente ter uma velocidade constante, vamos pensar da seguinte maneira, só para vocês entenderem. Isso aqui está enchendo o reservatório. E isso aqui está esvaziando o reservatório, né? Então, vamos colocar em termos do reservatório. Está o reservatório aqui. Essa vazão, que é uma velocidade, de certo modo, ela vai estar associada à velocidade de enchimento. Essa vazão ali de cima, ela está associada a encher o volume do tanque, né? Então, essa torneira ela está enchendo o volume do tanque. E esse ralo, ele está diminuindo o volume do tanque. Então, tem uma guerra entre os dois, né? Quando que a... Aí ele perguntou o seguinte, aqui. Existe em qual intervalo de tempo? Em minuto, o reservatório tem uma vazão constante de enchimento. Vamos pensar se essa vazão constante de enchimento tem a ver só com a torneira ou tem a ver com a relação entre a torneira e o ralo. Os gráficos representam as vazões que, em litro por minuto, do volume de água que entra no reservatório e do volume que sai pelo ralo em função do minuto. Vamos considerar que enchimento, para começar a conversa, que enchimento tem a ver com só a torneira, só o que está entrando, né? Não vamos considerar o que está saindo. Bom, se ele quer, nesse caso, tá? Nesse caso, se ele quer a vazão constante de enchimento, ele quer que essa vazão seja constante. Então, onde que a vazão é constante num gráfico? Quando ela não varia. Então, ó, ao longo do tempo, a minha vazão é a mesma, aqui ela é constante e aqui ela é constante. Só que aí nós teríamos duas respostas, né? E aí o negócio é o seguinte, então vamos considerar que enchimento é a relação desse cabo de guerra entre o que está entrando e o que está saindo, né? A torneira está tentando puxar o volume do tanque para cima e o ralo está tentando puxar para baixo. Aí é o resultado desse cabo de guerra. Então a ideia seria tentar somar, subtrair, né? Sobrepor o efeito dos gráficos. Então a gente vai somar os gráficos aqui. Na verdade, subtrair, né? Subtrair o que está esse é o problema gramatical, né? O que está aumentando o volume e o que está diminuindo o volume. Então vamos lá. Aqui, esse menos esse vai dar uma queda. Vai dar tipo uma queda até o 5, né? Porque vai ser esse menos esse. Nesse trecho aqui, ó, vai ficar uma reta menos uma reta. Então vai ficar uma reta em algum lugar aqui embaixo. Esse outro trecho aqui, até o 15, se aqui está caindo e aqui é uma reta, vai continuar caindo, só que mais embaixo, né? Se aqui está subindo, aqui aí começa a ficar engraçado. Aqui cai muito, cai muito.
esse menos esse. Então, isso aqui está caindo. E esse menos esse também vai ter uma variação. Então, só tem um trecho onde isso aqui fica reto, que é do 5 ao 10, né? Então, vamos pensar assim. Bom, primeiro, talvez o exercício ficaria, entre aspas, muito fácil se enchimento fosse só o que a torneira faz. Então, enchimento é a luta entre a torneira puxar para cima o volume do tanque e o ralo puxar para baixo. Então, enchimento é o resultado dessa combinação. E aí, analisando desse jeito, o único trecho que ficaria com o enchimento constante é esse aqui, ó. Porque é o único lugar no qual as duas funções são retinhas, né? São paralelas ao eixo do tempo.